Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo e Colchão Bioanatômico, único como você. Olá! No bloco Empreendedorismo desta quinta-feira, a presença da empresária Ana Paula Campos Matos, diretora da Perfecta Artes Visuais. Ela nos traz sua experiência e visão sobre inovação, tecnologia e liderança feminina no setor, mostrando como a criatividade e a gestão planejada podem projetar e transformar a comunicação visual. No bloco Direito, uma entrevista com o advogado Dr. Alexandre Jung, especialista nas áreas empresarial e tributária, que esclarece as principais dificuldades relacionadas a questões contratuais e a reforma tributária e ressalta a importância de contar com uma assessoria jurídica. A convidada do bloco Saúde e Bem-Estar é a médica doutora Maria da Graça Vidal, a primeira mulher cirurgiã de cabeça e pescoço do Rio Grande do Sul e reconhecida nacionalmente como uma das principais especialistas da área. Fundadora da cirurgia de cabeça e pescoço no Hospital Universitário de Santa Maria, a médica abordará questões pertinentes à sua especialidade, bem como sobre o câncer de cabeça e pescoço. No bloco Cultura, a arte musical ganha protagonismo com Guilherme Barcelos Trindade, músico, cantor e compositor. Ele é fundador e diretor da banda Samba Movie, que completa 14 anos. A banda se apresenta em Santa Maria, em diversas regiões do estado e em Santa Catarina, além de marcar presença internacional. Bloco Empreendedorismo. Um convite. Oneide Diesel Center. Universitária Corretora de Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Perfecta Artes Gráficas. DB Graus Gesso Acartonado. CDL Santa Maria. Léo Casa e Construção. Facas Coqueiro. Olá, está no ar o Giornale, um programa dinâmico que leva até você informações com qualidade e responsabilidade. A convidada do bloco Empreendedorismo é a empresária Ana Paula Campos Matos, diretora da Perfecta Artes Visuais, consolidada como referência em adesivação de veículos em Santa Maria. A Perfecta Artes Visuais possui entre seus clientes a Protect Veículos Especiais, que presta serviços ao governo do estado e a órgãos federais. Além do atendimento a instituições públicas, a empresa atua junto ao setor privado, oferecendo uma ampla gama de serviços, pautados pela inovação tecnológica, qualidade técnica e excelência no atendimento, o que fortalece sua atuação no mercado local e regional. Estou muito honrado e feliz em contar com sua presença aqui em nossos estúdios e poder falar sobre o seu posicionamento à frente da Perfecta, uma empresa que une tecnologia, criatividade e muita gestão. Seja muito bem-vinda ao Giornale, Ana Paula Campos Matos. Oi, Giovana, é um prazer participar do Giornale, um programa que a gente assiste e admira. Muito obrigada. Ana Paula, bem, vamos iniciar informando sobre o processo de inserção da Perfecta em um mercado altamente técnico e competitivo. Bom, Giovana, a Perfecta, ela nasceu da necessidade da Protect Veículos Especiais em atender os seus clientes, principalmente do órgão público, como os bombeiros, a Polícia Civil, a Defesa Civil, a Brigada Militar, guardas municipais, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, entre outros.
Então, o aspecto-chave foi a capacidade de identificar uma lacuna operacional. Exatamente. Aí, o que nós realizamos? Nós realizamos uma pesquisa para definir qual a impressora atenderia melhor a nossa necessidade de qualidade e durabilidade. Depois dessa análise, a gente optou pela Mimac, que ela realiza a impressão e o recorte dos adesivos. Sim, e é interessante perceber e observar que a Perfecta, ela nasce então da Protect, né, já estruturada e administrada pelo empresário Marcos Matos, que é o seu esposo. Podemos chamar de um crescimento estratégico e consciente. Isso. Quando a gente viu, a gente se deparou, né, nessa etapa e aí tivemos que tomar essa iniciativa. E até mesmo pela dependência de terceiros para adesivos, que poderia gerar um atraso ou limitar a produção. Então, internalizar o processo foi determinante para vocês. Isso, a gente precisava dar um suporte melhor ao cliente da Protect. Então, primeiro começamos com somente a adesivação veicular das viaturas. Aí, com o passar do tempo, a gente foi entendendo melhor como funciona esse mundo da comunicação visual. E aí a gente viu que a gente poderia atender vários nichos dentro de Santa Maria e região. Bem, nós estamos nos referindo à qualidade que se vê e que dura, né? Estamos falando também de durabilidade. E quais os critérios técnicos, então, para toda essa durabilidade? Quais são os diferenciais, Ana Paula, por trás de uma adesivação profissional? Começa na definição do projeto, né, do nosso cliente. Depois que ele nos envia o layout, ou a gente realiza a confecção para ele do layout e a aprovação dele posterior. Sim. A gente vê a necessidade de qual tipo de adesivo a gente vai utilizar. Se vai ser um adesivo de recorte com uma cor sólida, que aí ela pode ter o acabamento fosco, de brilho, refletivo e o perfurite. Definido qual vai ser o projeto, e a mídia estando já pronta, que é o adesivo, a gente também chama de mídia, né? Ele já estando com o recorte pronto na máquina, aí é realizada a depilação do adesivo, que é a retirada do excesso de adesivo. Aí, dependendo do layout, esse adesivo ele pode ser mascarado ou não, para depois ele ter uma melhor fixação na superfície já limpa. Claro. Então, são várias as etapas de uma adesivação profissional. E começa pela escolha dos materiais. Então, a seleção dos vinis, por exemplo, né, específicos, e também da tinta, não é? Porque a tinta de alta durabilidade vai definir também a resistência daquele layout. Isso, Giovana, a gente trabalha com a tinta própria da Mimac, então ela tem uma melhor cobertura e uma maior durabilidade. E quando o serviço é realizado num adesivo de impressão, se esse adesivo ele for ficar num ambiente externo, a gente aplica um verniz para uma maior durabilidade do adesivo. Se for numa área interna, não se faz necessária essa aplicação do verniz. Então, a empresa conta com assistência técnica própria, né, da Mimac, que está entre as melhores marcas do mercado. Isso, assistência técnica, ela é uma assistência técnica autorizada da Mimac no estado do Rio Grande do Sul. Quando a gente precisa de uma assistência, a gente liga e o técnico vem até Santa Maria para prestar esse serviço. E importante que a máquina, né, é uma máquina para impressão e também para recorte, o que você resolve tudo na empresa. Isso, eu não preciso depender de ninguém, né? A gente precisa só da impressora estando funcionando corretamente. Bem, então, para encerrarmos as nossas informações sobre a Perfecta, quais os segmentos que a empresa abrange em Santa Maria e região? Giovana, a gente atende todos os nichos de Santa Maria e região, todos os segmentos, porque todo o comércio ele precisa comunicar o que ele presta, né? Então, através dos adesivos e dos banners, né, que a gente também tem essa linha de banners, a gente consegue atender as empresas nesse setor. Então, a empresa, claro, né, ela possui um portfólio imenso, né, e completo de produtos. Aí nós incluímos adesivos impressos, recortes especiais, banners, tudo que já nós falamos, adesivos refletivos.
E por meio da Protect, né, que foi onde tudo se originou, a empresa então atende órgãos municipais, estaduais e federais. Então, atendimento completo, não é? E diferenciado, de uma forma personalizada para atender a necessidade de cada cliente. Isso. A gente na Protecta trabalhamos com adesivos, os automotivos, trabalhamos com adesivos para a comunicação das empresas na parte interna e na parte externa, painéis publicitários, adesivos promocionais, né? Tudo isso para o cliente, a empresa poder comunicar com o cliente final. Excelente. Bem, hoje, por meio desta entrevista, compreendemos muito melhor como funciona o segmento da comunicação visual. Ana Paula Campos Matos, muito obrigada pela sua presença aqui em nossos estúdios, por compartilhar a sua experiência junto à Perfecta, você que empreende em Santa Maria há 20 anos, ao lado do empresário Marcos Matos, seu esposo. Então, foi um imenso prazer recebê-la aqui, contar com suas informações e é claro que o programa continua à sua disposição. Muito obrigada, Giovana. Foi um prazer participar do seu programa e compartilhar um pouco da nossa trajetória. Muito obrigada. A seguir, no bloco direito, a presença do advogado Dr. Alexandre Jung. Volto em instantes. Tem muita cliente que gosta desse olhar no espelho e se vê com uma maquiagem embelezadora, com uma maquiagem mais sutil, mas também eu tenho muitas clientes que falam, que sempre sentam na minha cadeira e falam pra mim, eu quero me enxergar outra pessoa. Então vai mesmo de fato de pessoa para pessoa. Claro, esse diálogo é importantíssimo, né? Demais. Em cada evento também tem a sua temática, tem o seu perfil, sua maquiagem adequada àquele momento, certo? Tu sabe que hoje eu cheguei num ponto na minha carreira em que a maioria das minhas clientes que marcam horário comigo, elas já me conhecem, já conhecem o meu trabalho, então elas chegam totalmente confiantes para minha cadeira, elas chegam e falam assim, olha, minha roupa é isso, eu vou em tal evento, claro, eu deixo para te escolher. Então normalmente eu faço mais ou menos de acordo com o que ela me pede, de acordo com o que ela me explicou. Geralmente peço para levarem alguma foto para mostrar também como referência. Léo Guedes, Makeup Artist, especialista em maquiagem social, colorimetria e visagismo. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why. Carniceria Del Fuego oferece uma solução completa para o seu evento. São diferentes ambientes com diferentes capacidades. O nosso salão principal são 150 pessoas. Agora, se a festa for para os kids, para os pequenos, salão kids, atende com um playground perfeito. Agora, se o espaço é mais reservado, o nosso salão superior é um salão reservado para até 100 pessoas para uma festa mais privativa ou uma reunião corporativa, quem sabe. A gente realmente tem um ambiente completo para vocês. Além disso, teu cardápio pode ser customizado. A gente monta um cardápio especial, que pode ser um buffet, ou um à la carte, ou alguns cortes de carne só para o teu evento. Além disso, a gente oferece também toda a estrutura, ou seja, o nosso som, painel de LED. Quer fazer uma palestra ou um treinamento com o teu time de tarde aqui na carniceria? Por que não? Conversa com a gente. E pode terminar ainda com aquele happy hour no shopping bem gelado pra galera, eu acho que eles vão curtir. Esse aqui é o espaço da diversão da criançada. É um playground e aqui é para os pequenininhos também terem um espaço que acolhe todos eles. E já imaginou fazer uma festa de aniversário para a criançada aqui, com um cardápio especial? Só para o teu pequeno? Então fala com a gente. Essa aqui é a nossa área Kids, onde a gente tem toda a infraestrutura para receber e acolher toda a família e a gurizada fazer aquela festa. Mais um espaço da Carniceria Del Fuego para quem gosta de ficar ao ar livre. A gente tem o deck aqui com capacidade para 60 pessoas, inclusive até eventos no deck, como já aconteceu, do deck ficar reservado para um evento específico. Então quem gosta de ficar ao ar livre, o ventinho, tem esse espaço maravilhoso. E nunca esquecendo que a gente tem a programação da semana, com muitos shows bacanas, violão e voz, bandas, sempre com muito rock and roll.
de primeira linha. Esse é o nosso salão superior ou salão reservado. Então é um espaço que comporta até 100 pessoas, tem banheiro aqui em cima e ele oferece uma infra completa para quem quer fazer uma festa mais reservada. Quer fazer a sua recepção de formatura ou uma festa de casamento, esse é um espaço, né, que a gente consegue oferecer um ambiente mais acolhedor, mais aconchegante. Dá para montar uma decoração especial, montar um cardápio de acordo com o seu evento. A gente consegue customizar para cada cenário, para cada festa, realmente uma experiência exclusiva para vocês. E se quiser, ainda assiste o show de camarote. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and Olá, 2026 chegando aqui na Pampeiro de uma maneira totalmente diferente. Um lançamento inédito, um lançamento sendo feito em janeiro. Pela primeira vez, a Volkswagen inovando, a Volkswagen fazendo algo diferente, trazendo uma novidade já para começar o ano de forma diferente. Novo Taos, uma nova tecnologia, um carro renovado, um carro preparado para você. Então, aqui hoje nós inauguramos mais um breve e maravilhoso lançamento da Volkswagen. O novo Taos chega para complementar e para a nossa gama de veículos e atender a expectativa do nosso público com um carro família, com um carro com espaço, aliás, é o maior espaço da categoria. E o Taos é algo que você, só chegando aqui e conhecendo para entender o porquê esse carro se tornou algo diferente, com essa nova modificação, seu design externo, algo diferente por dentro, mas você tem que sentir essa emoção. E para você sentir essa emoção, eu faço um convite. Já temos um veículo test drive pronto para poder atender você, para você vir aqui conhecer e sentir o porquê o Volkswagen, você dentro do Volkswagen se torna uma pessoa diferente, porque o carro mostra muita coisa diferente e numa empresa que aqui é diferente. Então tudo vem a convergir para você estar levando um Volkswagen novo Taos para sua garagem. Muito obrigado e nos acompanhe. Olá, estamos aqui hoje na Pampeiro, juntamente com o nosso amigo Eduardo e a Débora, porque nós adquirimos a nova Taos, um carro tecnológico lindo, nessa cor branca, com teto solar, uma grade belíssima e um conforto maravilhoso. Vamos olhar por dentro. Olha só a elegância dessa nova Taos 26, simplesmente linda. E eu quero dizer que é uma honra eu estar aqui recebendo esse carro hoje. Estamos aqui hoje na Pampeiro, iniciando o mês de janeiro e iniciando o ano de 2026 com um grande lançamento. Isso é histórico na marca Volkswagen, iniciar um ano lançando um produto. E nós estamos aqui lançando o novo Taos. Esse SUV, que é o SUV mais seguro da América Latina e Caribe. Esse SUV que tem o maior espaço interno, agora com um novo design, moderno, esportivo. Taos. Venham até a Pampeiro, venham conhecer esse produto. Não vou falar mais sobre ele para ter deixar um pouco de curiosidade para quem está nos vendo, para que possa vir até aqui e fazer o test drive e ver que carro é esse novo SUV da Volkswagen, o Taos.
Hoje vamos apresentar o novo controlador para sinalização visual e acústica da Protect Veículos Especiais. Este é o nosso novo controlador, possui 14 botões, tem o botão de emergência, sirene, efeitos luminosos, veículo parado, veículo em patrulha. Cada vez que você aciona o botão, ele fica verde. A cada vez que você aperta, ele altera a piscada do sinalizador. Nós temos a função comboio, que quando a teclinha fica verde, fica ligada só a parte dianteira da barra sinalizadora. Quando a teclinha fica amarela, fica ligada só a parte traseira da barra sinalizadora. Quando a tecla fica vermelha, volta a ficar todo o sinalizador ligado novamente. Aqui nós temos a função viatura estacionada, consumo mínimo de energia, para não ocasionar queda brusca da bateria. Aqui nós temos a função patrulha, quando a viatura anda nas vias trafegando para fazer uma patrulha. Aí nós temos aqui o botão emergência, né, que eu quero salientar a vocês que a sirene vai ficar baixa por nós estarmos numa sala, ela está abafada para não prejudicar a audição das pessoas que estão no interior da sala. Então vamos acionar agora a tecla emergência. Quando você aciona a tecla emergência, liga todas as funções da barra sinalizadora, estrobo da viatura e sirene. Aqui nós temos a função manual, a função horn, e além do estrobo, nós temos o auxiliar 2, auxiliar 1, temos dos DB, luz de busca, a entrada para o rádio de sinalização, e aqui você controla só as sirenes. O nosso novo controlador ele é muito versátil, pois ele tem essa parte aqui que é imantada, gruda em qualquer parte da viatura ou até mesmo no colete do policial, e possibilita ainda que os passageiros da parte traseira do veículo possam utilizar o sinalizador, deixando livres da dianteira para fazer a ronda. Este é o nosso novo controlador de sinalização visual acústica da Protect Veículos Especiais. O fundamental aqui dentro da Oneide Bombas são as pessoas. Meu nome é Ivan Farias Ferreira, sou engenheiro eletricista, moro em Santa Maria e há 3 anos atrás tenho uma Land Rover, uma Defender 110 e em função disso eu tive a necessidade de recorrer a uma empresa especializada na parte de diesel. E aí encontrei a Oneide Bombas Injetoras, onde fui bem recebido, estou até hoje como cliente. Por quê? Porque acredito nessa empresa. Eles sanaram as minhas necessidades do veículo, o veículo está bem, anda muito bem e eu só tenho a agradecer o profissionalismo da Oneide Bombas Injetoras, de todos os seus funcionários, e depois ali a gente começou a fazer outras manutenções. Por quê? Porque é um carro de 2010, então já é um carro com uso maior, então estou até hoje sendo auxiliado por eles em outras situações, mas aquilo que foi feito naquele momento sanou todo o problema, os bicos injetores e a parte das velas de pré-aquecimento. A Oneide Bombas, desde o momento que eu conheci as pessoas, conheci os responsáveis pelo atendimento aqui, o que nota, e eu tenho perfeita ciência disso, é o contato mais pessoa a pessoa, ou seja, eles se preocupam com aquilo que você necessita e eles, com a qualificação técnica, com todo o instrumental que eles têm, com toda a expertise que eles têm, eles conseguem alcançar os objetivos. A interação deles com os clientes e a interação profissional deles que eu vejo aqui dentro, desde o momento que eu comecei a participar dessa empresa aqui como cliente, é exatamente a importância que eles dão ao cliente, mas eles se preocupam exatamente com todo o bem-estar do cliente, não só com aquela parte de injeção eletrônica, de diesel, mas que o carro saia daqui em perfeitas condições. Quando eles não conseguem, que não é um setor deles, eles recomendam para outra empresa, eles levam o carro até essa outra empresa, fazem todo o serviço e trazem de volta aqui
e fazem com que a gente fique tranquilo, ou seja, a gente não tem nenhuma preocupação. Aqui dentro nós somos bem recebidos e eles fazem com que a gente tenha toda a segurança que o veículo vai sair daqui em perfeitas condições, não somente na parte que eles são capacitados, mas de uma forma geral, ou seja, o veículo entra com dificuldades, com defeitos e sai daqui em perfeitas condições, tanto pela parte técnica deles, mas principalmente pela parte profissional das pessoas envolvidas. É isso que eu vejo. O DNA dessa empresa aqui é exatamente isso. São as pessoas que fazem essa empresa com capacidade técnica, com profissionalismo, mas responsabilidade, respeito ao cliente e uma coisa muito importante, olho no olho, porque eles te dizem exatamente o que está acontecendo com o veículo e querem o teu bem-estar. Você não é enganado aqui dentro. Atenção Santa Maria e região, o Liquida já começou. De 9 a 22 de fevereiro, a cidade entra no ritmo do carnaval de ofertas. É preço caindo na folia, desconto puxando o samba e o consumidor saindo campeão da economia. Compre, aproveite, economize e faça da sua compra o abre alas da felicidade. Liquida Santa Maria, de 9 a 22 de fevereiro. Realização CDL Santa Maria. Bloco Direito, um convite. Protecta Veículos Especiais, Carniceria Del Fuego e Sul Contábil Assessoria Empresarial. O entrevistado do Bloco Direito é o advogado Dr. Alexandre Jung, formado em Direito pela Antônio Meneghetti Faculdade, com especialização em Direito Empresarial pela Escola Brasileira de Direito, em Direito, Processo Trabalhista e Previdenciário pela Fundação do Ministério Público e Escola Superior de Advocacia. É mestrando no mestrado profissional em Direito da Empresa e dos Negócios na Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Docente na Antônio Meneghetti Faculdade, ministrando disciplinas nas áreas de Direito Empresarial, Trabalhista e Previdenciária. Dr. Alexandre Jung integra a Comissão de Agronegócio e a Comissão de Direito Empresarial e Tributário da OAB Subseção Santa Maria, contribuindo ativamente para o desenvolvimento jurídico nesses campos. É um privilégio recebê-lo aqui em nossos estúdios para trazer esclarecimentos jurídicos sobre suas áreas de atuação aos nossos telespectadores. Seja muito bem-vindo ao Giornale, Dr. Alexandre Jung. Olá, Giovana. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de fazer parte desse programa tão bacana. Que bom. Bem, temos assuntos atuais e pontuais para tratar a partir de agora. Dr. Alexandre, quais as maiores dificuldades do empreendedor hoje, considerando os desafios jurídicos? Giovana, essa pergunta ela é muito pertinente. E o empreendedor hoje ele passa por uma série de dificuldades. A gente pode começar pela insegurança jurídica, como a alteração da legislação e a dificuldade de interpretação em cada caso concreto. A gente pode passar também pela parte contratual, onde a gente tem o estabelecimento de algumas cláusulas em cada contrato, que tem um entendimento, se a gente vai no STJ, no STF ou no Tribunal de Justiça dos estados do Brasil, entendimentos diferentes. E também a gente tem aí uma reforma tributária que iniciou agora em 2026, que ainda traz uma série de discussões, divergências, e a grande parte dos empresários não compreendem ainda os reflexos que essa reforma tem em cada negócio, em cada atividade, em cada segmento. Então, a gente vê aí diariamente que os empresários passam por uma série de dúvidas, geralmente em relação contratual, quando a gente tem aí uma negociação ou assinatura de um contrato entre ambas as partes, considerando o sistema financeiro, onde a gente tem aí uma economia, e especial aqui da região sul do Brasil, que vem acumulando nos últimos anos uma série de fatores climáticos adversos que impactam diretamente na nossa economia, principalmente do Rio Grande do Sul. Então, tudo isso impacta diretamente nas empresas,
né, nos contratos e também, né, o consumidor final, que ele é impactado por essas oscilações do mercado, oscilações do dólar, né, e daí a gente vem aí uma série de impactos, né, positivos e negativos, Sim. mas que também tem uma série de oportunidades para os empresários. Claro, então esses desafios jurídicos, eles não se limitam a um único aspecto, né? Mas eles se concentram aí em garantir segurança e previsibilidade. Exatamente, exatamente. Os contratos, né, trazendo esse ponto específico, eles precisam trazer uma previsibilidade, uma interpretação, né, e uma prevenção. A grande parte, né, dos empresários, eles às vezes compreendem ou têm a ideia de que o contrato, né, na verdade, ele traz a questão do pagamento, Sim. o prazo e juros. Mas o contrato ele traz muito mais aspectos jurídicos do que isso. Por exemplo, garantia, né, a questão do prazo de vigência, inadimplência, renegociação, né, ou a indicação de uma mediação em caso de algum problema jurídico, né, ou uma própria câmara arbitral. Isso traz uma série de fatores que precisam ser analisados nos contratos. Não somente o pagamento e os juros, né, que grande parte, né, dos empresários observam e realmente é uma das coisas que mais impactam no valor final do pagamento, mas também precisa ser observada a questão do vencimento antecipado, né, garantia de bens pessoais ou da empresa que podem ser, depois ter alguma medida de expropriação, né, e hoje com as alterações legislativas podem até ser através de um expediente extrajudicial, né, o que acelera para o credor, mas para a outra parte do contrato, nessa relação contratual, coloca ele numa certa insegurança, né, de como ele vai proceder naquele ambiente de inadimplência. Sim. Então é preciso ter essa compreensão dos contratos, ter essa compreensão, né, da realidade por trás, dos objetivos do contrato e também aí a finalidade, entender a verdade, né, e atuar na prevenção. Né, a gente sempre fala para os empresários, né, para todos os nossos clientes, que a forma de resolver o problema é antes dele chegar. Né? Então a gente consegue antecipar muitas coisas. Então quando a gente está sentado, a gente vai negociar um contrato, a gente vai estabelecer cláusulas, é nesse momento de pensar lá na frente, né? Considerar a situação econômica, considerar a situação da região onde aquela empresa, aquela pessoa está inserida, porque tudo isso impacta diretamente aí na relação contratual. Com certeza, e os contratos, acima de tudo, eles precisam ser claros, não é, doutor? E protegidos juridicamente, por isso a importância de uma assessoria jurídica. E um controle muito grande sobre o endividamento, não é? E um controle completo, né? Não parcial, sobre o endividamento da empresa. E além do planejamento tributário eficiente, como você falou anteriormente, depois nós vamos aprofundar mais sobre o planejamento tributário. Então você está falando aí de vários pontos de atenção que os empresários devem ter ao firmar um contrato. Né? Então vamos falar mais um pouco sobre como o advogado pode contribuir, pode ajudar dentro da empresa. Ok. Giovana, é muito importante, né? A assessoria jurídica dentro do ambiente empresarial, ela antecipa litígios. A gente sempre fala, quando a gente tem uma reunião com o empresário ou já em algum problema, né, a gente já indica situações que poderiam ter antecipado esse problema. Sim. Né, porque hoje a gente consegue, né, em grande parte das relações, né, antecipar já problemas futuros, né, considerando já um ambiente empresarial. Né, por exemplo, né, algo que vem impactando bastante, né, que a relação da prestação de serviço. Né, esse contrato de prestação de serviço, que é a famosa pejotização. Né, hoje está muito em alta, né, está sendo discutido no STF, né, a interpretação disso, os limites dessa pejotização, né, e isso tem um impacto direto nas empresas, porque a interpretação equivocada nesses casos, ou o estabelecimento de um contrato equivocado, onde é uma relação trabalhista e não um contrato de prestação de serviço, pode ter um reconhecimento de um vínculo empregatício e isso gera um passivo enorme para a empresa. Né, uma ação trabalhista, como é o exemplo. Né? Então, a assessoria jurídica ela pode prevenir tantas questões trabalhistas, né, questões de compliance, a própria LGPD, né, como que a empresa trata, né, e ela faz a segurança dos dados dos clientes. Né? Essa questão da inadimplência também é tão importante, porque
com uma assessoria jurídica, né, adequada, o próprio cliente ele pode se ver num ambiente mais seguro para fazer um contrato, mais seguro para fazer uma venda com o cliente, porque ele consegue previamente fazer uma pesquisa, né, que a gente chama de due diligence, né, no direito, Sim. que é uma pesquisa daquela pessoa, a gente vê se ela já tem processos, como que está o CNPJ no Serasa, né, como que está aquela situação, né, em termos, né, jurídicos daquela empresa que está contratando. Claro. Então, quando nós estabelecemos um contrato, a gente consegue ter uma previsibilidade maior se aquele cliente e já traçar o perfil daquele cliente. Né? Então, a gente antecipa um litígio e atua na prevenção. Sim. E daí a gente consegue, considerando essas interpretações, tendo esses entendimentos, a gente consegue já trazer alguns gatilhos no contrato, já prevenindo ou pedindo algumas garantias, e isso traz uma segurança para a empresa muito maior, porque ela daí tem uma segurança para contratar, ela tem uma segurança para buscar recursos, por exemplo, daí a gente vai falar de contratos bancários, né, onde o empresário precisa compreender qual a extensão daquela operação que ele está fazendo, né, o que realmente simboliza aquelas cláusulas, né, qual a interpretação delas dentro da realidade dele, né, e também a questão dos juros, né, que em muitos contratos trazem os juros não tão claros. Né? Então isso, para evitar um litígio lá na frente, que sempre ele é muito caro, né, se não é em termos financeiros e emocionais, porque para o empresário, né, a grande maioria, eles se preocupam em um negócio funcionar, as coisas rodando, a empresa tem que seguir em frente. Né? Então, quando a gente atua na prevenção e na busca de recursos, né, na venda, né, para consumidores finais ou na contratação de colaboradores, né, o empresário ele fica muito mais liberto, muito mais tranquilo, né, ele consegue trabalhar com estratégia, Claro. né, pensando, né, no avanço do negócio. E evita prejuízos e desgastes, né? E, sobretudo, há uma transparência no planejamento empresarial. Exatamente. Né? Trabalhar com muito mais tranquilidade. Exatamente. E o planejamento empresarial, nesses termos, ele é tão importante porque, né, antigamente o advogado ele era visto como apenas, né, respondedor de litígio, ou ele vinha apagar um incêndio quando o problema já estava instaurado, né, já estava lá o problema. Atualmente, né, a cultura empresarial ela vem se alterando para entender que o advogado ele funciona como um braço direito do empresário. Né? É um amigo, lado a lado. Exatamente, ele está ali todos os dias, né, dando, né, o apoio, o conhecimento jurídico naquelas determinadas situações. Interpretando cláusulas. Exatamente, interpretando cláusulas, auxiliando, né, em resoluções contratuais, que é normal para todos os empresários, né, dando interpretação de legislações novas. Então, o advogado ele atua dessa forma preventiva, estratégica e, se em eventual litígio, também, tanto na recuperação de um crédito tributário ou, né, de consumidor, né, na própria operação, quando a gente faz uma captação de recursos. Né? Então, tudo isso, né, faz parte dessa assessoria preventiva, né, e contínua no ambiente empresarial, e daí a gente vai falar de cada segmento, cada atividade que vai ter as suas alterações, as suas nuances. Claro, o importante é a compreensão plenamente de direitos, de deveres e de riscos envolvidos, né, garantindo que todas as obrigações elas estejam claramente definidas. Exatamente, não é, doutor? Exatamente. Então é muito importante essa percepção da necessidade de um advogado dentro de uma empresa, né, como um aliado para os negócios. Exatamente. Né, não esperar que as situações, né, negativas aconteçam para resolver, para solucionar. Até porque os contratos devem ser ativos de controle e não para ficarem guardados nas gavetas, não é verdade? Exatamente, exatamente. O termo, né, os próprios, né, os clientes, eu tenho um contrato de gaveta, né? O contrato de gaveta, ele às vezes tem alguns muito antigos, né, que traz algumas previsões equivocadas, né, e essa interpretação desses contratos também antigos, né, a gente tem que entender os limites e os efeitos que eles produzem dentro da empresa naquele determinado momento. Né? Então, o advogado, né, a assessoria jurídica como um todo, né, ela atua auxiliando o próprio contador, quando ele vai fazer uma transação tributária, por exemplo, fazer uma defesa, né, de uma autuação tributária, ou evitando uma autuação tributária, né, trazendo a interpretação de legislações, né, de contratos, né, então, né, trazendo um panorama financeiro atual. E a gente sempre traz que o advogado ele não é um custo. Né? O advogado ele sempre gera valor para o negócio. Né? Ou ele vai trazer um contrato mais
né, que traz uma previsão, uma previsibilidade muito maior, né, considerando aí no tempo, né, a interpretação, né, da legislação, a interpretação, né, de algumas cláusulas contratuais, a interpretação, né, a própria negociação em alguns ambientes empresariais. E até o sucesso comercial. Exatamente, né? Vai impulsionar o sucesso comercial dentro de um planejamento realmente estratégico. Isso. Não é? E esse planejamento, ao longo do tempo, né, ele acaba economizando para a empresa, ela acaba economizando muitas vezes, por exemplo, na questão tributária ou na questão contratual, ela acaba na questão propriamente trabalhista, né? A gente sabe que a lei trabalhista ela tem uma gama bem grande, né? E tem uma série de regras que para o empresário, às vezes, né, na sua grande maioria, quando a gente conversa, eles dizem, eu estou pagando, mas eu não sei se eu estou pagando tudo. Né? Eu não sei se tem mais alguma coisa, o direito, a gente não acordo ou convenção coletiva, eu não sei o que se aplica no meu negócio. Então, quando a gente tem uma assessoria jurídica, né, empenhada em levar para o empresário, levar para aquele empreendedor essas informações, isso tem uma total diferença, né? Porque o empresário ele tem essa informação na mão. E daí que a gente atua como um braço direito, né, levando essas informações, e o empresário ele tem muito mais capacidade de tomar as decisões sempre muito mais assertivas. Sim, né? com total segurança. Exatamente. Bem, agora então vamos falar sobre os impactos da reforma tributária em 2026. Nós sabemos que com a chegada do novo sistema, né, da reforma tributária, nós temos várias alterações. Sim. Joana, a alteração, a reforma tributária que iniciou em 2026, ela traz, né, uma série de alterações legislativas, né? A gente estima que em torno de 1/4 da Constituição Federal, que é a espinha dorsal, né, da legislação brasileira, ela traz uma alteração significativa na forma do recolhimento do imposto, né, das alíquotas, as apurações, né, os responsáveis tributários pelas declarações, né, ela trouxe uma série de alterações que impactam diversos setores. Né? Hoje o que a gente mais, né, os maiores impactados é o setor do consumo e a prestação de serviço, né, que hoje tem esse impacto aí direto. Né? Porque houve, doutor, uma mudança estrutural do sistema. Né? Exatamente. Estamos falando de substituição de impostos tradicionais para outros modelos simplificados. Podemos tratar dessa forma? Sim, né? O objetivo da reforma tributária, né, quando ela foi lá, já tem desde 2008, até antes disso já vinha tendo já essas tratativas, esses projetos de lei, né, buscando uma reforma tributária, né, buscando aí fora do Brasil, inclusive, outras legislações, né, como o amparo, e o objetivo realmente era simplificar o sistema tributário do Brasil. Porque atualmente a gente tinha e está entrando em outro sistema tributário muito complexo, técnico, né, e de difícil interpretação. Então vem sendo estudado muito, né, um novo sistema que simplificasse, né, a forma de apuração desses impostos e ao mesmo tempo também tivesse uma redução de carga tributária, dando para o empresário, por exemplo, maior liberdade, né, de investimento do seu próprio negócio. Perfeito. Quando a gente fala em pessoa física, também se estima que aí a pessoa física, tendo uma redução de carga tributária, os produtos, né, como um todo, eles teriam uma acessibilidade muito maior, o que não está sendo na prática, né, o que vem sendo aplicado com essa reforma tributária. A reforma tributária, ela realmente vem substituindo impostos que a gente já tinha, né, tributos como PIS, COFINS, né, ISS e ICMS, né, e daí substituindo pela CBS, né, o IBS e o IVA, e uma forma de simplificar. Tirou a autonomia dos municípios e estados no recolhimento de alguns impostos, né, isso trouxe para a União, né, essa gestão, né, e obviamente depois vai ter o repasse, mas com essas alterações trouxe uma complexidade muito grande, porque alguns empresários, né, imaginam, ou até talvez não acessam toda a informação, que com a reforma tributária é simplesmente mudar a forma de apuração do imposto lá na Anadanf, né, faz a nota fiscal um pouco diferente, organiza ela e está tudo certo. Não. Né, com a reforma tributária, os empresários precisam entender qual é o objetivo do seu negócio, qual o mercado que ele está inserido. Né? Muitos empresários não compreendem, por exemplo, a sua própria margem de lucro. Né? E isso porque, né, eles
muitos se aproveitavam do imposto, né, para incentivar a própria operação. Com a reforma tributária isso vai mudar. Então, por quê? Né? Quando ela já recebe pela venda de algum produto, automaticamente vai ter o destaque dos impostos e já vão ser pagos. Então pode acontecer até a reavaliação de preços. Exatamente. Nesse sentido. Exatamente. Porque quando tiver esse destaque, automaticamente o empresário vai ter um menor fluxo de caixa que já vinha sendo acostumado. Então isso vai impactar diretamente no custo final dos produtos, né? E daí quem vai ser o mais impactado, né, vai ser o consumidor, né, vai ser as pessoas, né, que têm uma renda menor, né? Então as pequenas e médias empresas, né, que não têm uma organização societária, financeira e tributária tão efetiva, vão ter um impacto severo, né, com essa alteração legislativa. Então se faz necessário ajustes em sistemas de emissão de notas, por exemplo, contabilidade, gestão fiscal, operações. Exatamente. É uma mudança profunda. Exatamente. Né, a gente fala que com a reforma tributária o empresário tem que tomar ciência de toda essa legislação, buscar uma assessoria jurídica e contábil que vão caminhar, né, junto com ele, né, para fazer essa transição nesse período, né, e com essa interpretação da legislação e como que cada segmento, né, será alterado, o empresário consegue, né, estrategicamente pensar no negócio a longo prazo. Né? Ele consegue pensar na própria margem de lucro, no próprio preço final do produto, né? Considerando aí esse cenário dessa alteração legislativa. Né? Então, a assessoria jurídica nesse momento é muito importante para que ela possa, junto com o contador e o próprio empresário, né, tomar essas decisões e organizar os sistemas, né, organizar a apuração do imposto, organizar a situação contábil da empresa. Em síntese, doutor, quem se adapta primeiro, né, protege capital e ganha com isso, né? Ganha lucros, ganha em competitividade. E quem ignora assume riscos também. Exatamente. A gente fala para todos os clientes que esse é o momento, né, de botar a bola no meio de campo, né? O jogo vai começar de novo, né? Organizar a empresa, aproveitar o que já tem de bom, o que já aprendeu com os últimos anos, organizar todas essas situações e começar de novo. Né? Nesse momento é o momento de antecipar, né, essas situações, entender realmente, né, aonde a empresa está inserida, qual o regime tributário correto, porque às vezes com essa reforma tributária, até o regime tributário tem que ser alterado, né, das próprias empresas, os contratos societários precisam ser revistos, né? Por exemplo, podem, em alguns casos, até criações de holdings, né, patrimoniais, né, ou operacionais também serão o caso de serem realizadas. Então esse é o momento do empresário se antecipar, né, considerando que a gente está num período de transição para essa nova tributação, apuração desses tributos, e organizar a casa. Né? Organizar a casa, evitar problemas e também economizar, porque nessas situações também geram oportunidades. Né? A gente fala em creditamento de imposto, por exemplo. Então, nesse momento, é o momento do empresário entender se ele não tinha um crédito de alguns impostos já que ele recolheu de forma equivocada ou a mais, que acontece muito, para trás, e como é a forma correta daqui para frente, que daí ele consegue trazer previsibilidade para o negócio, estratégia, né? E daí sim ele consegue avançar de forma concreta, né? E com um ganho de mercado. E segura. Né? E segura. Segurança é tudo. Exatamente. Doutor Alexandre Jung, foram muito esclarecedoras as suas informações trazidas aqui nos jornais. Já fica o convite para você retornar falando de outros temas relacionados à sua área de atuação, integrando aí a sua expertise de forma concreta, né, atendendo as empresas de uma forma concreta e completa. Muito obrigada realmente pela sua participação. Foi um grande prazer recebê-lo aqui e o programa continua à sua disposição. Obrigado, Giovana. Eu agradeço pelo convite e continuo à disposição. Obrigada. Na sequência, no bloco Saúde e Bem-Estar, a presença da médica doutora Maria da Graça Vidal. Volto após o intervalo. Então, nesse mês de fevereiro, a Ótica Norberto aderiu o Liquida Santa Maria, proporcionado pelo CDL, e toda a nossa loja, inclusive os lançamentos,
eles vão estar com 10% de desconto em 10 vezes sem juros e 30% de desconto à vista. E também temos produtos selecionados, armações por R$ 99,00 e óculos solares por R$ 199,00 de grifes diversas. Vem para a Ótica Norberto, aqui na segunda quadra da Bozano e também na Galeria Chami. Quer acordar sem dores e com mais disposição? Conheça o colchão bioanatômico, com tecnologia de ponta para cuidar da sua coluna enquanto você dorme. Densidade progressiva que mantém o alinhamento correto da coluna. Espuma certificada pelo Inmetro. Tratamento contra fungos e ácaros. Camada extra de conforto para um sono profundo. E mais, vibromassagem, infravermelho longo, magnetismo e energia bioquântica para o alívio das dores. É saúde, conforto e qualidade de vida em um só colchão. Colchão bioanatômico, único como você. Quando o sol nasce, ele não apenas ilumina um novo dia. Ele traz consigo a promessa de novas oportunidades. Com dedicação e paciência, o resultado aparece. E quando o fruto é colhido, ele não para por aí. Ele segue uma jornada que passa pelos nossos centros de distribuição, onde cada detalhe é cuidadosamente tratado para que tudo chegue fresquinho até você. E ao chegar às prateleiras da Rede Super, essas mercadorias se tornam mais do que apenas ingredientes. Elas se transformam em momentos. E então, o ciclo se completa quando você chega em casa com as sacolas cheias de alimentos que passaram por tantas mãos cuidadosas. Cada produto agora na sua casa está pronto para transformar o seu dia em algo especial. E assim seguimos, dia após dia. Rede Super, sempre pertinho de você. Nossa cooperativa ela chegou no estágio que está hoje graças a um trabalho contínuo, repetitivo de investir em pessoas e se preocupar com o cliente. A acreditação é um processo de certificação da ANS, né, de gestão de excelência. É a validação de uma gestão estratégica consistente. Nada mais é que o coroamento de um trabalho de décadas, que nós fomos evoluindo. Esta acreditação não encerra um ciclo para a Unimed Santa Maria. Ela representa o início de uma nova etapa com evolução contínua. É um processo de pessoas para pessoas. O mais importante foram as pessoas que estão aqui entenderem a cultura da cooperativa, entenderem a cultura da Unimed. A união e o empenho de cada um fortalece o sistema. Reforça principalmente o nosso jeito de cuidar, a nossa missão que é centrada no cuidado com excelência para todos. O objetivo sempre, o resultado disso tudo é a entrega, uma melhor entrega para o nosso beneficiário. Uma cooperativa ela tem duas razões de existir, fundamentais. Primeiro é o cliente. E depois o próprio cooperado tem que ver nela uma razão de querer ser da cooperativa. Um ser humano para receber outro ser humano. Essa é a essência da medicina e essa é a essência do plano de saúde também. Call
partir da primeira consulta, o paciente vai realizar os exames necessários para que eu inicie o planejamento ortodôntico. Esses são os exames, são fotos extrabucais, fotos intrabucais e raio-x. Então, através do raio-x do Eduardo, nós conseguimos detectar que a mandíbula dele não estava crescendo. E fizemos um planejamento digital para que nós possamos corrigir esta maloclusão, esta mandíbula encurtada, para que ela cresça na direção correta, que no caso é para frente e para cima. Ela estava crescendo para trás. Então nós só vamos direcionar o novo crescimento da mandíbula desse menino. Existe a idade ideal para começar, o overjet, que é a projeção dos incisivos para frente, que o valor normal são 2 milímetros, nós encontramos 6,3 milímetros através dos exames. Então, realmente, nós precisávamos fazer essa mandíbula crescer. E nós planejamos, então, uma sequência de alinhadores para projetar a mandíbula, e ao final da troca desses alinhadores, a mandíbula vai estar com essa discrepância de 6 em 2,8 ou 3 milímetros, que é o esperado para essa idade. Como é que funciona esse aparelho? São placas de plástico, né, os alinhadores, com essas asas projetadas que o paciente coloca na boca e ele vai tentar fechar a boca. Se ele não projetar a mandíbula, ele não consegue fechar. Então ele delicadamente projeta a mandíbula para frente e ao longo do dia ele usa 22 horas e vai trocando a cada 10 dias o par de alinhadores e essa mandíbula vai paulatinamente crescendo na direção correta. Nós estamos direcionando o novo crescimento dessa mandíbula. Atenção Santa Maria e região, o Liquida já começou. De 9 a 22 de fevereiro, a cidade entra no ritmo do carnaval de ofertas. É preço caindo na folia, desconto puxando o samba e o consumidor saindo campeão da economia. Compre, aproveite, economize e faça da sua compra o abre alas da felicidade. Liquida Santa Maria, de 9 a 22 de fevereiro. Realização CDL Santa Maria. Uma das coisas importantes da fábrica de facas Coqueiro é a sua ligação com as tradições gaúchas, porque foram os gaúchos que, ao passo que iam migrando para outros estados, iam levando as facas Coqueiro. Hoje em dia, graças a isso, a Coqueiro está presente em todos os estados brasileiros, com seus viajantes, revendedores, representantes, e tendo uma história muito bonita. Logicamente, como toda fábrica, é uma história de luta, de muito trabalho, de muita persistência, de muita vontade e de muito olhar para o futuro. As facas Coqueiro estão há mais de um século no mercado brasileiro e latino-americano. E com persistência, com força, com vontade, com todo o carinho que nós dedicamos a essa empresa, chegaremos a muito mais tempo. Há 118 anos, as facas Coqueiro produzem facas, chairas, espetos de alta qualidade. E é com orgulho que nós, as facas Coqueiros, estamos presentes em todos os lares dos brasileiros. Os nossos produtos podem ser encontrados em todos os estados do Brasil e também nós exportamos para o Mercosul. Nossos clientes podem
encontrar os nossos produtos através das mídias sociais, através da nossa página na internet, do Instagram, do Facebook. Ali, Facas Coqueiro também estão presentes. Todos os nossos produtos podem ser gravados, tanto na lâmina da faca, no cabo, bainha, parte de madeira também, pode gravar para brindes corporativos. Dessa forma, as empresas podem ofertar aos seus clientes um presente de grande qualidade, eternizando a marca da sua empresa nos produtos das Facas Coqueiro. As facas coqueiro possuem uma grande versatilidade em seus produtos. Contamos com profissionais qualificados, com diferentes tipos de máquinas, para que nós possamos entregar o nosso melhor para todo o nosso público. Utilizamos diversas técnicas para entregar o nosso produto com a excelência que nosso público consumidor merece. Aqui na indústria das facas coqueiro, nós possuímos máquinas com altíssima qualidade e com tecnologia de ponta, as quais utilizamos para agregar excelência ao nosso produto final. Então vamos esclarecer o que muda na produção quando se trata de formandas, ou quando se trata de madrinhas, ou quando se trata de noivas. Como você faz? São técnicas diferentes, o resultado é praticamente o mesmo, a importância é o mesmo, elas sonham muito com aquele dia, mas as técnicas são um pouco diferentes. Em questão de noivas, a temporalidade, né? A gente precisa lidar com... Eu digo, a noiva é o cabelo da emoção. Ele tem que resistir a muitos abraços, ao peso da grinalda, horas ele tem que estar intacto, desde que ela entra na igreja até o final da festa. Então, na noiva, a gente busca por essa durabilidade. Sim, e essa resistência. Que é muito tempo, né? É muito tempo. De exposição. Exato. Em questão de formandas, eu preciso levar em consideração outras questões. O chapéu, ela coloca o chapéu, tira o chapéu algumas vezes, então o penteado precisa estar bem estruturado para que quando ela tire não esteja amassado, não fique escabelado. Eu preciso lembrar que tem as fotos clássicas que elas fazem, a foto do canudo, ela precisa estar com o rosto liberado para que o cabelo não caia na frente na hora da foto, que tem fotos que vão ficar, às vezes, na sala da mãe o resto da vida. Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Em questão de debutantes, que vai o uso da coroa, então também tem que pensar nisso tudo. A debutante é muito importante manter a harmonia. A produção ela tem que estar impecável, mas ela não pode brilhar mais do que a protagonista da festa. Sim. Mas tem um fator que une essas três produções, que é a durabilidade. Isso daí é imprescindível, todos os cabelos eles precisam durar e precisam estar intactos até o final do evento. Sim. Annelise Santos, mais de 15 anos de excelência. Especialista em visagismo e na arte do penteado de alto padrão. Qualidade em looks exclusivos, do coque e trança à beleza de noivas, debutantes, formandas e penteados sociais. Bloco Saúde e Bem-Estar. Um convite: Unimed Santa Maria, Odontologia Lauda, psicóloga Janaína Paroli, doutora Rosane Ticiani, referência em ortodontia com Invisalign. O Bloco Saúde e Bem-Estar recebe a médica doutora Maria da Graça Vidal, a primeira mulher cirurgiã de cabeça e pescoço do Rio Grande do Sul e reconhecida nacionalmente como uma das principais especialistas da área. A médica é fundadora da cirurgia de cabeça e pescoço no Hospital Universitário de Santa Maria. Formada em medicina pela Universidade Federal de Santa Maria. Especialista em cirurgia geral pelo Hospital Ernesto Dornelles e em cirurgia oncológica pelo Hospital Santa Rita, da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Possui especialização pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, mestrado e doutorado em cirurgia de cabeça e pescoço pela Universidade Federal de São Paulo. Título de cirurgia oncológica pela Sociedade Brasileira de Oncologia. É membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e docente nos cursos de medicina da UFSM e da UFN. É uma grande honra ter a sua presença aqui no Giornale, uma médica respeitada
né, em âmbito local, estadual e nacional. Então é muito importante para a nossa audiência ter as suas orientações e o seu prestígio nesta edição. Seja muito bem-vinda ao Jornal, doutora Maria da Graça Vidal. Muito obrigada. Agradeço pelo convite. Muito honrosa estar aqui com vocês. Obrigada. Nós aqui agradecemos. Doutora Maria da Graça Vidal, para o nosso público compreender melhor, o que é a cirurgia de cabeça e pescoço e quais áreas ela engloba? Bom, a cirurgia de cabeça e pescoço é uma especialidade que envolve o diagnóstico e o tratamento de doenças e que envolve a área de cabeça e pescoço, excetuando o sistema nervoso central, que é no campo da neurocirurgia. Compõe o tratamento basicamente de tumores da via aérea digestiva superior, o câncer de boca, laringe, naso, oro, hipofaringe, esôfago cervical, o câncer de tireoide, o câncer de pele, que é uma doença, é o câncer mais frequente no nosso país, né? O câncer também, os tumores de glândulas salivares, e é uma especialidade que ela tem uma ampla atuação, tanto na parte oncológica, como na parte de malformações, seja ela no âmbito de criança, adulto, jovem, malformações vasculares, como também doenças benignas, né? Processos inflamatórios, infecciosos, que possam precisar de uma intervenção cirúrgica. Além disso, também ela tem uma atuação também relacionada ao trauma dessa área. Quem acaba também estudando essa parte, como ela tem uma amplitude para a cirurgia reparadora. É uma especialidade, então, extremamente abrangente, né? Sim. E de enorme relevância, não é, doutora? Você comentou aí que trata doenças que impactam funções vitais, né? Por exemplo, como a fala, a respiração, a deglutição e, por consequência, a estética também. Exatamente. Hoje, a gente ainda, apesar de campanhas que a sociedade brasileira e todos os cirurgiões de cabeça e pescoço fazem dentro do seu meio, ainda nós possuímos um alto índice de cânceres avançados na área de via digestiva aérea superior, tanto de boca como de laringe e oro e hipofaringe, que chegam ao nosso ambulatório, ao nosso consultório, muitas vezes precisando de tratamento multidisciplinar, sendo que a cirurgia é o principal tratamento. Na maioria das vezes, nesses casos avançados, são cirurgias bem mais complexas, né? Que levam muitas vezes uma mutilação. E a gente, ao mesmo tempo, tem que reconstruir esse paciente para que ele possa ter o mínimo de dignidade para voltar a comer pela boca, Sim. né? Não por sondinhas, mas pela boca, voltar a falar. Muitas vezes não é possível. Num caso de um câncer de laringe avançado, que tenha que tirar toda a laringe, às vezes a gente tem que lançar mão de dispositivo da voz esofágica, quando eles conseguem desenvolver com auxílio da fono, ou a eletrolaringe, que é um diapasão, ou uma prótese fonatória. Então, são artifícios para trazer para esse paciente que perdeu a sua laringe, mas fica traqueostomizado definitivo, que é o orifício onde a gente expõe a traqueia e a pele, dali ele vai respirar, mas ele precisa dessa ferramenta, né, para poder se comunicar. Mas volta a comer pela boca a maioria das vezes. E o tratamento complementar, né, adjuvante, que é o mais frequente no nosso meio, é a radioterapia e a quimioterapia nesses tumores muito avançados, né? Então, que logicamente traz uma morbidade maior, porque o tratamento ele não é só cirúrgico. O tratamento ele é multidisciplinar. Envolve vários profissionais. Sim, cirurgião de cabeça e pescoço, radioterapeuta, oncologista e os profissionais da reabilitação, a fono, a fisio, cuidado de enfermagem, nutrição, cuidado odontológico, né, tanto
no diagnóstico precoce de lesões pré-malignas ou malignas da boca, que encaminham para o especialista da cabeça e pescoço, como com tratamento dos dentes, né, antes desses tratamentos adjuvantes, que é a rádio e a químio, para evitar complicações maiores, que é a cárie rádica e a osteoradionecrose, que é uma perda do osso, né, ou da maxila, da mandíbula, por efeito da radioterapia em pacientes que estão muito debilitados na sua saúde bucal. Nós sabemos que é uma área de impacto dentro da medicina, que reúne alta complexidade, não é, doutora? E que impacta também de forma direta e decisiva na vida do paciente. Muitas vezes tratando tão somente da sobrevivência do paciente. Exatamente. O nosso intuito com as campanhas que a gente faz agora em abril, a campanha em relação à voz, né, que dia 16 de abril é o Dia Mundial da Voz, Maio Vermelho, a cavidade oral, Julho Verde, que é o diagnóstico precoce, tratamento, é sempre orientar, informar a população da importância de certos sintomas, sinais, para procurar o médico tão logo possível, para evitar que tenha uma doença mais avançada, que realmente pacientes que sofreram grandes cirurgias, que precisaram de ressecções extensas com reconstrução, vai impactar na vida familiar, na vida do trabalho. Muitas vezes vão ser pessoas que vão se aposentar por invalidez, né, social. Exatamente. Muitas vezes eles acabam sendo excluídos do seu meio, por eles não se sentirem bem, e também a família, porque são pacientes com custo muito alto para manutenção, para manter a vida. Quando a gente não consegue a cura, que é o objetivo nosso nessas campanhas, qual é o nosso objetivo nos pacientes com a doença mais avançada? É melhorar a sobrevida com qualidade de vida. Com qualidade de vida. Isso é o principal. Perfeito. Não ter dor, conseguir voltar a se alimentar, se comunicar, seja naturalmente ou por algum meio que eu acabei de mencionar antes, mas de uma forma que ele se sinta acolhido, que ele não se sinta de uma forma isolado, nem com a família, nem com o médico, nem com a estrutura em volta. Então a gente sempre procura orientar o paciente e a família também. Realmente é uma patologia bastante séria, que acaba comprometendo a existência do paciente. Sim. Esses pacientes acabam evoluindo ao óbito se não houver um tratamento, principalmente quando chegam em doenças muito avançadas. E, infelizmente, isso não é infrequente, pelo contrário, no serviço público. A gente vê muito desses pacientes que acabam indo para o sistema de cuidados paliativos. Né? Infelizmente. Doutora, e quais são as faixas etárias com maior incidência dessas doenças? E vamos falar também da origem do câncer de cabeça e pescoço. Bom, aí a gente tem que separar, porque nós temos o câncer da via aérea digestiva superior, ele é muito frequente, mais frequente em homens. Qual é o principal fator de risco para esses pacientes? É o tabagismo, continua sendo, tá? Não só o cigarro feito como o cigarro industrializado, pior ainda agora tá o cigarro eletrônico, o pessoal tá achando que protege e não protege. Importante ser o alerta nesse sentido. Exatamente. Os jovens estão muito ligados a isso, e, além do pulmão de pipoca, né, que é uma doença grave, ele também acaba causando dano à mucosa da via aérea superior, tanto cavidade nasal como laringe. Depois vem o etilismo, né, o álcool, que potencializa a ação do tabagismo. Sim. Nós agora no nosso meio, e antes assim sempre era mais frequente há anos atrás nos países desenvolvidos, que era a infecção por HPV, e agora nós estamos também com essa realidade no Brasil. E o tratamento, a prevenção é a vacina para o HPV em adolescentes. Porque o paciente que tem HPV, ele pode desenvolver o câncer de amígdala ou de base de língua.
que o prognóstico é um pouco diferente do que aquele paciente que é tabagista e etilista. São mais jovens, não necessariamente fumantes, e o prognóstico é melhor. E nas mulheres, as mulheres elas estão voltando, elas estão fumando mais e estão consumindo mais bebida alcoólica. Fica um alerta, porque o que a gente está vendo agora é um câncer que está aparecendo de boca, tanto em jovens como homens e mulheres, e quando não é HPV positivo, que a gente considera um prognóstico melhor, a gente tem que ficar muito mais cuidadoso, porque são doenças que acabam sendo agressivas numa faixa etária que não é o habitual, né? Também a gente tem que falar um pouquinho do câncer de tireoide, que é mais comum em mulher, é o câncer da parte endócrina da mulher, que dentro da área da cabeça e pescoço é mais frequente, mas 80% deles, ao diagnóstico, são de baixo risco. Isso é muito bom. O tratamento é a tireoidectomia total, na maioria dos casos. Agora está uma tendência por lobectomia em casos de tumores muito pequenos, num paciente que a gente possa controlar. E cânceres mais agressivos são faixas etárias mais avançadas, que é mais raro. A gente também não pode esquecer o câncer de pele, né, que é o câncer mais comum do Brasil, aqui no sul, principalmente para pessoas de pele clara, descendente europeu, exposição solar, né? Esses são os cuidados. A gente tem o tipo mais frequente, é o basocelular, depois o carcinoma de células escamosas e o melanoma, que é dos três, o mais agressivo, é o menos frequente, mas a gente tem que alertar sobre, principalmente, pessoas que têm um sinal de nascença escuro, que muda de cor, que sangra, né? Sim. Que as pessoas precisam ver isso, a mudança da cor, do sinal, da forma na pele. Sinal pré-existente ou o que apareceu, né? E os tumores de glândulas salivares, eles têm uma frequência um pouco menor, mas na grande maioria são benignos, principalmente na parótida, mas os tumores das glândulas salivares menores são os potenciais malignos. Eu diria que assim, depende o homem, a tendência é ter mais câncer de via aérea digestiva superior a partir dos 40, 50 anos. A mulher tem mais o câncer de tireoide. O câncer de pele, basicamente, é frequência igual para ambos. Em algumas regiões predomina um pouquinho mais o homem, um pouco mais a mulher, mas todos eles são passíveis de fazer o diagnóstico precoce e o tratamento mais adequado e mais rápido possível quando for feito o diagnóstico. Perfeito, doutora. Em relação ao público masculino, acreditamos que o consumo excessivo de álcool, que atua de forma sinérgica com o tabaco, multiplica esse risco. Multiplica, potencializa mais de 100 vezes. E é por mais de 100 vezes. E é por Já isso... tem estudos que falaram até numa faixa maior, mas isso está assim, ó, o que está acontecendo? Nos Estados Unidos houve uma queda do consumo do tabaco nos últimos anos, principalmente agora, a partir os anos do século passado até 2022. Principalmente porque o tabaco ele é um fator de risco prevenível, né? Eles tinham muito câncer de pulmão e o câncer de laringe deles está diminuindo. O que aumentou nos Estados Unidos? Foi muito câncer de orofaringe da amígdala por HPV. Por HPV. E na Europa, o europeu segue fumando bastante. A Espanha, né, Portugal, França. Então, eles seguem tendo fatores importantes para o câncer da via digestiva. E no Brasil, houve uma diminuição e agora os jovens voltaram a fumar, né? E as mulheres também. Então a gente alerta essas lesões com características que não cicatrizam na boca, na língua, tanto homem como mulher, para procurar um especialista há mais de 20 dias
não pensando, é uma afta e eu vou deixar assim. Afta é doença benigna, ela é autolimitada e ela não vira câncer, tá? Então eu quero deixar bem claro isso, porque muitas vezes o paciente vem e diz, era uma afta que eu tinha. Não, você sempre teve o tumor que iniciou com uma feridinha, na maioria das vezes, e que o pessoal confunde. Então, lesão de boca, porque a língua é o local da boca que mais tem câncer. Que mais tem? É a boca, a garganta, a laringe. A garganta é a orofaringe, é a amígdala, a base da língua. E a laringe é onde está. E a laringe é onde está as cordas vocais. O câncer na laringe mais frequente é nas cordas vocais. Então, se a pessoa tiver uma rouquidão por mais de 20 dias, 15 dias, não melhora, mas não é uma rouquidão intermitente, é uma rouquidão contínua. Não pensar que isso é rinite, laringite, sim, principalmente no paciente que é tabagista ou que teve passado. Uma ronquidão que persiste. Persiste, continua, que torna até afônico, tá? Tem que fazer o exame endoscópico da laringe, que a gente chama de videotelelaringoscopia. E se encontrar uma lesão suspeita, biopsiar. O mesmo vale na garganta, se a pessoa tem desconforto para engolir, dor para engolir ou uma certa dificuldade, encontrar nódulo no pescoço, uma íngua que vai crescendo, mais endurecida do que o normal, passando de 20 dias, acompanhado ou não com desconforto, e a pessoa tendo esses fatores de risco, homem ou mulher, necessariamente ela tem que ter uma avaliação de toda a via aérea digestiva superior. Realmente são várias as considerações. Sabe por que eu falo isso? Porque muitas vezes vem pacientes que passaram por vários colegas. Eu passei por isso, pelo clínico, e obviamente, se a pessoa não tem conhecimento, ela acaba, né, achando que aquilo é uma sinusite, uma rinite. Câncer de seio paranasal, cavidade nasal, que dá em idoso, que às vezes faixa etária é um pouco mais avançada, e se a pessoa começa com obstrução nasal, sangramento, ou não consegue respirar, e a voz um pouco anasalada, tem que fazer uma tomografia. Não pode diagnosticar como sinusite, algo que está durando mais de um mês, mais de 20 dias. E os riscos, eles vão se acumulando ao longo da vida. Vão se acumulando, porque o problema dessa doença é que ela avança destruindo as estruturas que ela se iniciou e que as estruturas ao redor. Por isso que ela compromete voz, compromete a respiração, deglutição. Muitas vezes o paciente chega lá no hospital, no consultório, ele nem engole mais saliva, mas ele se adapta à doença. Sim. Tumor de hipofaringe, né? O câncer de hipofaringe esofágico-cervical. O paciente não consegue engolir sólido, ele muda para pastoso. Ele não consegue engolir pastoso, ele muda para líquido. E às vezes tem um nódulo no pescoço endurecido. Aí quando ele não consegue mais engolir a saliva, ele procura o médico. Mas aí a doença já está avançada. Muito avançada. E às vezes chega ao ponto que chega em insuficiência respiratória. Sim. Como essa semana. Segunda-feira à noite chegou uma paciente com câncer de hipofaringe, não conseguiu ainda o tratamento, mas foi para o pronto-socorro por insuficiência respiratória. Aí a gente tem que fazer procedimento que se chama-se traqueostomia. A abertura da via aérea, colocar uma cânula para a pessoa poder respirar. E tudo isso demonstra como a prevenção, o cuidado com a saúde e o diagnóstico são fundamentais, né? Fazem muita diferença no tratamento e nas chances de cura, não é, doutora? Então você já falou bastante sobre a origem, vários exemplos aqui dessas patologias, de como elas se manifestam, e eu gostaria que você deixasse algumas considerações a mais para encerrar, no sentido de mais prevenção, né? Diante de toda essa importância, diante de toda essa gravidade, quais são os principais sinais de alerta que você deixaria aqui para os nossos telespectadores? Bom, primeiro, toda ferida na pele, né, ou na língua,
na boca, na gengiva ou na garganta que o paciente notar, não cicatrizar, sangrar, apresentar algum tipo de dor ou desconforto, procurar um médico. O câncer de pele, se é o base celular, muitas vezes é uma feridinha que não cicatriza, tá? Então, procurar o especialista e verificar isso o mais rápido possível. Em questão da laringe, que é o nosso órgão fonador, além de respiratório e proteção da deglutição. Toda rouquidão, mais de 20, 15 dias, em paciente com os fatores de risco, fumo, etilismo ou história de HPV, procurar também o médico mais rápido possível, tá? Da mesma forma para o câncer de hipofaringe, esôfago, desconforto para engolir, caroço ou sangramento pela boca com esses pacientes, porque os 3 principais fatores de risco é o tabaco principal, seja ele das 3 formas que a gente citou, o etilismo, o HPV em jovens, gente, tem que vacinar os adolescentes, tá? Outra coisa que vale a pena falar, síndrome metabólica crônica, que está relacionada com a obesidade, o refluxo, a obesidade, a dislipidemia, a diabetes, são pacientes imunossuprimidos, que hoje aumentou o índice de câncer também nesses pacientes dentro da área digestiva superior. As mulheres, se notarem um caroço na tireoide, não quer dizer que tenha câncer, porque a maioria dos nódulos na tireoide são benignos, 5 a 7% são malignos, mas se notar algum carocinho, procurar um médico para investigar. Quero deixar bem aqui destacado que a maioria dos nódulos que a gente encontra de tireoide na população em geral são benignos, tá? Mas para a gente detectar que possa ser malignos, tem exames específicos e é o médico especialista que caracteriza, né, isso aí. E procurar evitar só aqueles horários, né, de exposição, evitar o cigarro, obviamente, que eu sei que é difícil, ainda mais para os jovens agora, com o cigarro eletrônico, bebidas, né, no nosso meio ainda tem o chimarrão, que é um cofator, porque o câncer de esôfago, o maior índice é no Rio Grande do Sul, no país inteiro, exatamente por esses 3 fatores, tabagismo, etilismo, o chimarrão como cofator, não só pela temperatura, porque teve um estudo na Federal de Santa Maria que mostrou alguns componentes de algumas ervas como copromotores de mutação genética. Além disso, a má higiene oral da boca, a má alimentação, uma alimentação que não é rica em proteínas, vegetais, legumes, né? A outra questão, a doença do refluxo, que indiretamente pode contribuir para um câncer de laringe, garganta, então tem que avaliar, diminuir a exposição dos pacientes a substâncias tóxicas, poluição, asbestos, né? Quem trabalha em minas, em indústrias, tudo isso pode contribuir para o câncer de via aérea digestiva superior. Mas basicamente no nosso meio, a nossa campanha é muito forte em relação ao tabagismo, o etilismo e vacinar os adolescentes para diminuir o índice em relação ao HPV. Perfeito, doutora. São vários os sinais de alerta aí que você elencou. É o que a gente sempre diz, ferida que não cicatriza, nódulo que aparece, principalmente nódulo no pescoço, as 3 disfonia, as 3 dis que eu digo para os alunos ao cubo, disfonia, que é rouquidão, disfagia, que é dificuldade para engolir, e dispneia, que é dificuldade para respirar. Obviamente, dispneia e disfagia já são sintomas mais avançados, né? E fora o sangramento, que pode aparecer pelo nariz ou pela boca, ou estarrar sangue em pacientes, principalmente que tenha esses fatores ou que tiver. A pessoa ainda tem risco de ter câncer na via aérea digestiva superior, mesmo que tenha passado 15 anos cessado totalmente o tabagismo. Então, assim, eu não fumo faz 1 ano ou 2. Você ainda está no padrão de risco. Sim.
E você nos trouxe de uma forma clara, profunda e objetiva informações importantíssimas sobre as patologias nesta área, na região de cabeça e pescoço. Teríamos muito mais a falar, doutora Maria da Graça Vidal, mas já fica o convite para você voltar em outras ocasiões. Eu que agradeço. Já conversamos que vamos voltar. E vou aceitar. E vai ser um imenso prazer tê-la aqui esclarecendo dessa forma tão contundente sobre riscos, sobre uma patologia tão séria. Então, só temos a agradecer a sua presença, a confiança no programa, e o programa sempre vai estar à sua disposição, o jornal, a TV Santa Maria, levando as nossas informações para 140 municípios do estado, também pela Amigo TV. Muito obrigada, foi realmente uma honra tê-la aqui. Eu que agradeço o convite. Foi uma honra para mim também. Obrigada. E no Bloco Cultura, a participação do artista Guilherme Barcelos Trindade, fundador da banda Samba Move. Não saia daí, o jornal continua imperdível. Perfecta Artes Gráficas é uma empresa jovem de apenas 4 anos. A Perfecta é uma empresa que mais adesiva veículos em Santa Maria e região, pois nós temos como cliente a Protect Veículos Especiais, que presta serviços para o governo estadual e federal, adesivando os veículos da Polícia Civil, da Brigada Militar e dos Bombeiros. Trabalhamos também com empresas privadas como a Desinservice, a PRS e a Supertratores, entre outras. A Perfecta possui uma gama de serviços para a sua empresa, tais como adesivos de impressão, adesivos de recorte, refletivos e faixas e banners. Estamos localizados na faixa nova de Camobi. Você também pode nos acessar através das redes sociais e a nossa equipe está à disposição para atendê-los. Pessoal, pensando na praticidade e também sabendo que o tempo de almoço é curto, nós do Papi Parrilla estamos trazendo opções para o meio-dia, buscando a praticidade e a rapidez para o almoço, e sem esquecer também da qualidade no sabor, com opções para a sua laminuta de carne saindo diretamente da parrilla, com entrecô, bife de chouriço, picanha, frango grelhado, além de algumas outras opções também que temos de carnes empanadas. A nossa parrilla, que já é tradição na cidade, agora também com almoço. Venha prestigiar. Estamos abertos à noite também ao meio-dia. Esperamos vocês aqui no Papi Parrilla, esse ambiente acolhedor, oferecendo o melhor da gastronomia uruguaia. Anelise Santos, mais de 15 anos de excelência. Especialista em visagismo e na arte do penteado de alto padrão. Qualidade em looks exclusivos, do coque e trança à beleza de noivas, debutantes, formandas e penteados sociais.
Existem coisas na vida que merecem todo o nosso cuidado, como garantir a segurança das pessoas que a gente mais ama, ter o nosso patrimônio protegido ou estar pronto para encarar novas etapas na vida. Há mais de 20 anos, é exatamente isso que a Universitária Corretora de Seguros faz. Cuida de tudo que é importante para cada um de nós. Aqui, você encontra o melhor plano de seguro para sua família, seu lar, seu carro, empresa e demais bens, além de contar com todo o nosso suporte em suas viagens. Atendemos todo o estado. Nosso escritório está localizado na Rua Pinto Bandeira, número 42 Térreo, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rua General Liberato Bittencourt, em Florianópolis. E na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Júlio de Castilhos. Universitária Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Meu nome é Léo Walter Retzlaff, sou sócio da comercial Léo Materiais de Construção, que nós fundamos em 1982. Há 43 anos aqui, nesse ponto aqui, conseguimos evoluir de um pequeno prédio para uma loja já maior, hoje modernizada, uma loja com expositores, com o produto exposto, que o cliente pode passear na loja e pode verificar todos os produtos aí inerentes à casa e construção, né? Desde do alicerce ao telhado, na comercial dá um recado. Eu gostaria de deixar à disposição de todos os consumidores da região, não só para o bairro Perpétuo Socorro, mas de toda Santa Maria, que nós vamos recebê-lo aqui de braços abertos e dar toda a atenção que todo consumidor merece. Então, com alegria, com prazer e com muita vontade de atendê-los, nós aguardamos todos os consumidores aqui para conhecer a comercial Léo Materiais de Construção. Fabiane Gadeia, Nail Designer. Qualidade em alongamento, esmaltação em gel, manicure e pedicure. Entre em contato pelo WhatsApp 559-9124-2836. Em que você acredita? Acredita que a atenção é o começo de todo cuidado e que a saúde é a base para todos os seus planos? Como você, é nisso que a Unimed Santa Maria acredita. E é por isso que a ANS reconhece que somos um dos melhores planos de saúde de todo o Brasil. Aqui é uma região que sempre nós tivemos bastante sucesso na venda e, evidentemente, demos uma atenção especial. Eu, pessoalmente, nas outras regiões, meus distribuidores, mas eu, pessoalmente, dou uma atenção especial para essa região aqui, porque a nossa venda aqui sempre foi muito significativa. Sempre teve um percentual bastante elevado no faturamento da empresa. Então, a gente dá uma dedicação especial. Só um detalhezinho. Por exemplo, hoje a gente vende colchão no Maranhão, no Piauí e Tocantins, de descendentes de pessoas que me adquiriram um colchão aqui que hoje estão lá em cima. Então eu fui para lá e encontrei a referência de pessoas, de filhos, de netos que compraram os colchões aqui em 87, 88, 89 e que hoje estão lá em cima, estabelecido, lá plantando, outros vendendo máquinas, esse setor do agronegócio, que são pessoas descendentes de clientes que nasceram daqui. Duas décadas fazendo cabelo. E tu sabe que a gente sempre fala lá no salão, eu converso muito com as minhas clientes, são 2 décadas onde o instrumento que a gente usa para trabalho é o cabelo. Mas é muito mais do que isso, né? Ao longo desses 20 anos eu percebi que a gente trabalha diretamente com o emocional de cada cliente, né? A gente trabalha
com a personalidade de cada cliente. E eu acho que o que me construiu, né, o que me trouxe nesses 20 anos, em 20 anos, graças a Deus, a gente sempre se manteve no topo, a gente sempre se manteve com clientela. A minha cliente número 1 é minha cliente até hoje. Então isso nos lisonjeia muito, a gente fica muito feliz e a gente percebe que a gente está no caminho certo. Eu sempre digo 2 pontos importantes, é que as clientes antigas permaneçam e que todos os dias surjam clientes novas. E isso é muito presente na realidade, tanto da minha agenda quanto na realidade do Spazio. André Calegaro, especialista em visagismo, transformação com propósito. Bloco Cultura. Um convite. Museartes, Centro de Educação Musical. Norberto da Cas, Gastronomia e Eventos. Léo Guedes, Makeup Artist. E Tecnosom, instalação de som e alarmes. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba, meu anel de bamba, entrega a quem mereça usar. Eu vou ficar no meio do povo espiando, a minha escola perdendo, eu ganhando mais um carnaval. Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo o meu pedido final. Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo o meu pedido final. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. No Bloco Cultura de hoje, a arte musical ganha protagonismo com a performance de Guilherme Barcelos Trindade, músico, cantor e compositor, fundador e diretor da banda Samba Move, formada por 10 integrantes. Instrumentista de cavaquinho, banjo e violão, Guilherme construiu uma trajetória sólida à frente da banda, que completa 14 anos de história. A Samba Move se apresenta em Santa Maria, em diversas regiões do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, além de marcar presença internacional. Com 12 músicas autorais já gravadas, DVD disponível no YouTube e, em breve, o lançamento de um audiovisual especial em homenagem aos 14 anos da banda. Que prazer imenso recebê-lo aqui nos estúdios do Jornal, com todo esse talento, com essa música contagiante. É o Jornal em ritmo de samba. Seja muito bem-vindo ao programa, Guilherme Barcelos Trindade. Muito obrigado pelo carinho, estou muito feliz pelo convite, por poder estar participando desse momento, desse programa maravilhoso, junto com essa galera que está assistindo aí de casa. Que bom, já tivemos 3 blocos repletos de conteúdos e agora, então, concluímos com música, com alegria. E, afinal de contas, são 14 anos de história, né, da banda, com muitos êxitos. Então, queremos conhecer como surgiu a banda Samba Move e como vocês chegaram até aqui com tanto sucesso. Samba Move começou em 2012, no final de 2012, numa junção de amigos, onde a gente se reunia para fazer um pagode ali no container do lado do Posto Ferrari, na Fernando Ferrari ali. Na Fernando Ferrari. Tem aquela pizzaria ali, qual é o nome? Não me lembro o nome, não me recordo. E do lado tinha um container ali que acho que vendia roupa e era Move o nome do container. Então a gente todo domingo à tarde a gente se juntava lá para fazer um pagode, né? Aí pelas 19 horas. E aí pegou o pagode no Move. E daí rolou um convite de uma amiga que estava ali, da gente poder fazer um pagode no aniversário dela em Vila Nova do Sul, em novembro de 2012. Chegando lá, a gente fez o pagode na casa dela, sem a gente saber, o pai dela era prefeito de Vila Nova.
E aí estava rolando a Festa do Pêssego em Vila Nova do Sul. Ele nos convidou para fazer, no qual já tinham atrações confirmadas por evento. Como ele era prefeito, né? Ele nos convidou para a gente poder participar no palco. Lá já tiveram um bom padrinho. A gente já teve um bom padrinho. A gente já fez a participação. Na volta a galera já voltou conversando nos carros, né? E aí vamos montar um grupo, vamos montar uma banda. E aí nós conversamos sobre, se for montar um grupo ou uma banda, não tem como ser pagode Move, né? O pagode do Move, porque é o nome de uma festa, né? Claro. Nós acreditávamos na época, né? E vamos colocar Samba Move. Aí pegou o Samba Move e a gente tá até hoje aí. Pegou de um jeito, né? Extraordinário. Eu já tive a oportunidade de assistir vocês em várias ocasiões e também em momentos importantes de Santa Maria, dos eventos importantes, e posso afirmar que o ritmo de vocês é simplesmente implacável, não é? A presença de palco, a sua presença de palco, a presença de palco dos colegas é fantástica, eleva o nível do evento. Sim, a gente sempre tenta entregar o máximo nos nossos shows, né? Mais que às vezes a gente chega cansado para tocar, tudo mais, como isso faz parte, né? Faz parte. Qualquer momento da vida, qualquer trabalho. Mas a gente aí esquece tudo. Perfeitamente. Né? A gente entende que ali a entrega, a galera que está ali curtindo, eles querem o máximo, a gente precisa entregar o máximo, né? Então por isso que a gente sempre tenta fazer o melhor possível em cima do palco e entregar um ótimo show pro pessoal. E é isso que vocês têm feito, né? Porque não tem quem fique sentado, né, com a banda Samba Move. E o repertório musical de vocês tem como base o samba, evidentemente. Mas vocês fazem algumas adaptações também, não é? Isso, a gente tem que estar sempre se atualizando, na verdade, né? E acredito que em Santa Maria nós somos a banda que mais toca o pagode retrô, entre as outras, assim, que entre tem, outros, né? Sim. Mas a gente também dá um pulinho no atual ali, né? Porque o pessoal, o público do Samba Move pede muito esse pagode 90, né? Pagode que a galera já escutou, né? Então a gente dá um pulinho sempre nas atuais também, claro. A gente mistura no meio do show, né? Mantém a essência do samba e certeza. Adapta a outros gêneros. Tudo no ritmo de pagode, de samba, né? E sem perder a identidade musical, não é? Podemos falar assim de um equilíbrio entre a tradição e a inovação. Com certeza absoluta. Tem que agradar todos os públicos. Todos os públicos. E aí é isso o diferencial, né, da banda. Então, os nossos aplausos para vocês. Estão de parabéns por toda essa performance que vocês apresentam e continuarão apresentando. Não é? Eu sou super fã, então eu estou falando aqui de coração. Bem, esses instrumentos, hoje você escolheu o cavaquinho. Esse é o cavaquinho, um dos instrumentos que eu toco, né? Você tem o banjo e o violão, você domina esses instrumentos. E esses instrumentos também já fazem parte da banda, da identidade musical? Com certeza. O banjo que eu toco também é um instrumento que a galera que gosta de instrumento de corda, que gosta de cavaquinho, né? É um instrumento que chama muita atenção. Bastante gente gosta de ouvir o som do banjo, ele é um instrumento mais grave. Diferenciado, né? O cavaquinho já dá um pouco mais da levada, assim, né, de um som mais leve, e o banjo vem com um som mais encorpado. Claro. Né? Nós tocamos, eu no caso, toco com os mesmos acordes, mas o banjo é mais repicado, né? Claro. Ele tem esses rolos, essas puxadas, assim, né? E ele é tocado um pouco diferente. Mas eu, né, e como vários cavaquinistas e banjistas, assim, tocam com a mesma afinação, Paraguaçu, né? Claro. Ré, Sol, Si, Ré. Mas tem gente que toca com afinações diferentes e tudo mais. Mas é isso, é um instrumento muito lindo, assim, e muito bom de ouvir também. E o cavaquinho, ele é tão pequeno, mas ele é tão potente, não é? Não tem, né, cara? Ele faz milagre. A roda de samba, antigamente também, a galera fazia só com cavaco e pandeiro, então... Não precisava mais nada. Não precisava mais nada. Onde tiver um churrasquinho que tem um cavaquinho, e um instrumento de percussão, um pandeirinho, né? Não tem. Sim, e compondo, vocês também são compositores, e tocando com esses instrumentos, vocês também estão mostrando e demonstrando uma tradição ao samba. Com certeza, absoluto. Um respeito à tradição, vamos dizer assim, né? E unindo com a inovação da banda, que é constante. Bem, a personalidade musical faz toda a diferença, nós sabemos disso, e agora então nós queremos... ouvir mais autoral? Música. Vamos a um pupurri aí com música autoral também. Lá. Tem essa aqui então. Essa aqui se chama Alguém Assim. A galera pode procurar no Spotify, no YouTube, todas as plataformas digitais. Uma das primeiras músicas que a gente escreveu. A gente lançou. Vamos lá. Teu olhar tem segredo e você tem um jeito de amar que me fascina, que me alucina. Quando você vem me beijar, é tão bom
ter alguém assim. É tão bom ter você pra mim. Refrão. Você no meu jardim é a melhor das flores, com doce perfume que fica no ar. Como um arco-íris de todas as cores, feito uma estrela no céu a brilhar. Você no meu jardim é a melhor das flores, com doce perfume que fica no ar. Como um arco-íris de todas as cores, feito uma estrela no céu a brilhar. Essa aqui é uma das mais lentas assim que a gente tem, mais românticas. Mas também tem um samba um pouquinho mais pra frente. Tipo essa aqui. Meu bem, faz tempo que eu te procuro, nosso amor tá em cima do muro, só quero resolver. Pois é, você não me dá atenção, do dia do meu coração, me fazendo sofrer. Se eu chego perto, você me ignora, diz que não tá nem aí. Liga pras amigas contando histórias, sempre nesse tititi. Esse fique, não fique, esse chove, não molha. E pior que eu gosto disso, seu jeito inocente me deixa carente, mexe com meu coração. Mas quando eu te vejo, desperto desejo, paixão. Aonde você estiver, eu sei que eu vou te procurar. Mesmo se você não quiser, eu vou te encontrar. Aonde você estiver, eu sei que eu vou te encontrar. Mesmo se você não quiser, eu vou te procurar, meu bem. Lindíssimos. É o Giornale no compasso do samba. Obrigado. E é um ritmo intenso, não é? A gente tem algumas É uma mais pegada melódicas e forte. umas músicas mais pra frente, assim, com ritmo mais pra frente. Muito legal. E Gostou? Amei. Eu espero que todos que estão nos assistindo nesse momento tenham sentido essa vibração contagiante que está aqui no Giornale, né? Está passando aqui em nossos estúdios. Muito obrigada por isso. Bem, vocês atendem a diferentes públicos, não é? Nós estamos falando de Santa Maria, estamos falando do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no exterior. Então, como vocês conseguem corresponder a regiões e culturas tão diferentes? O que acontece? Nós passamos por algumas cidades, alguns locais, né, no Rio Grande do Sul, principalmente, e aonde a gente sempre faz uma pesquisa. Eu acho que toda banda tem que fazer uma pesquisa para saber para onde está indo, o que a galera quer ouvir, o que a galera quer escutar. Então, talvez esse seja o segredo, assim, de chegar lá e não chegar no escuro. No assim. escuro, estudando o mercado isso, perfeitamente. e as preferências. E o pagode está muito forte, então toda banda quando chega numa cidade nova, num lugar novo, chega legal, chega bem, né? Porque o segmento, né? O pagode tá em alta, assim. Sim. Entendeu? Vocês, inclusive, abriram shows de grandes nomes Graças da a música Deus. brasileira. Isso, nós já abrimos o show da Alcione, Fundo de Quintal, grupos de samba, né? Fundo de Quintal, Sorriso Maroto, um grupo de pagode mais novo, né? E a gente já dividiu o palco com algumas atrações, né? Demônios da Garoa, que, esse aí foi uma honra, assim. E uma grande valorização ao trabalho de vocês. Certeza. Poder mostrar o potencial da banda. Na verdade, o potencial foi identificado para depois vocês já estarem compondo esses eventos importantes também. Sim, né? Graças a Deus. E em algum lugar marcante, alguma apresentação que marcou profundamente vocês? Uma apresentação marcante foi uma viagem que nós fizemos para o Paraguai, né? Que foi na cidade de Ruenal, do lado de Encarnação, lá, uns 40 minutos de Encarnação, né? E foi um evento da coletividade, onde eles organizam o evento com, eu não me recordo agora, com 16 países, né? Onde os países vão para representar e mostrar a sua cultura, culinária, Sim. né? E nós fomos representando o Brasil no quesito música, assim, né? Claro. E foi muito legal, o pessoal gosta muito de samba e pagode lá no Paraguai, né? Então foi uma viagem longa, né? Um dia praticamente viajando, assim, e foi muito bom. Aí nós fizemos essa turnê por 2 anos, né? O primeiro ano foram 2 shows, e esse segundo ano que nós fomos, foram 4 shows. Então
foi muito bom e nós queremos retornar novamente. A gente está sempre em contato com o pessoal lá. Sim. Não é tão fácil, né? Nos levar para lá todo. Uma grande experiência e um esforço grande de viajar. Longas distâncias. Eu digo organização, o pessoal conseguir a logística também, sim, né? Sim. E teve, no primeiro ano teve toda uma função da documentação, da gente poder atualizar a identidade até 10 anos, que vale, para poder passar para... Né? Nós passamos pela Argentina, viajamos 5 horas dentro da Argentina, depois mais 5 horas para chegar no local. Pois é, viajando tanto, mantendo a energia e ainda mostrando a qualidade da banda. Com certeza, porque o acesso lá não tinha como a gente ir de avião, então a gente teve que ir de van e tudo mais. Né? Então foi uma experiência, eu acho que foi assim, uma experiência muito marcante que não sai das nossas memórias, não vai sair nunca, né? Sim. Porque a gente chegar e tocar aqui no Brasil, tocar no país, a galera conhece, né? Já faz parte da cultura. Exatamente. Mas quando nós tocamos em outro país, a gente chega lá do outro lado, né? E a galera gosta muito, é maravilhoso, assim, a sensação é maravilhosa. Trouxe cultura, né? E também é sinal de reconhecimento ao trabalho de vocês e, por consequência, a paixão pela música, perfeitamente, né? Que todos têm. E dá aquele outro gás também, né? Dá outro gás. Depois volta para o Brasil compondo mais músicas ainda. Com certeza. Né? Com toda a força. Bem, são experiências que deixaram marcas e que desejo que tenham muitas outras experiências, né? Amém. Pela frente. Então, agora já conversamos um pouco, já conhecemos mais da nossa banda Samba Move, que se apresenta aí elegantemente, com muito samba, com muito ritmo, com muito carinho, muito respeito com o seu público. Então quero parabenizar pelo trabalho da banda, a você que nos trouxe aqui entretenimento, cultura, diversão, muito samba. Muito obrigado. Estaremos sempre à disposição do programa para participar. O Giornali continua à sua disposição até uma próxima vez, então. Vamos lá? Vamos lá, então. Essa aqui é um clássico do pagode, do samba do Xande de Pilares. Como assim? Vou na palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta, não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva é fininha, só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se colhe ou tem que plantar. É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar. Vambora! Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Pode acreditar, um novo dia vai ganhar. Sua hora vai chegar, ergue essa cabeça. Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Pode acreditar, um novo dia vai ganhar. Sua hora vai chegar. Ei, beleza. É isso aí. Estamos encerrando esta edição do Giornali. Obrigada pela sua audiência, um agradecimento aos patrocinadores e apoiadores. Até a próxima edição. Você assistiu Giornali Giovanna Felice. Oferecimento: Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo e Colchão Bioanatômico, único como você.